Olá, tudo bem? A depressão é uma doença de causa multifatorial, que cada vez atinge mais pessoas. As formas de tratamento podem ser medicamentosas ou não medicamentosas. Nesse vídeo, vamos explorar essa doença e falar sobre o tratamento com os oligominerais flor de íris. Tida por muitas pessoas como um dos principais males do século XXI, a depressão tende a ser nos próximos anos a patologia com maior incidência de incapacidade na humanidade. Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Psiquiatria, onde foram entrevistados 5.037 pessoas, verificou que 18% dessa população está ou então esteve deprimida no intervalo dos últimos 12 meses. E para você entender melhor esse estudo e esses resultados também, eu compartilho com você a descrição desse artigo aqui nesse vídeo. Normalmente, os principais motivos que levam à depressão passam por fatores intrínsecos de cada indivíduo, ou seja, as experiências, os episódios de dificuldades, os traumas acumulados ao longo da vida e outras situações que essa pessoa considere negativa que podem impactar negativamente na sua personalidade. Todas essas situações, dependendo de como essa pessoa irá reagir frente a essas adversidades, poderão levá-la aí a episódios depreciativos, muito por conta de um elemento complexo, que é a memória traumática, onde a persistência dessa lembrança, sendo muitas vezes até inconsciente, poderá configurar o gatilho dessa depressão. Outra causa muito explorada são as carências nutricionais que podem interferir diretamente no funcionamento do organismo. E aí, a partir dessa carência, o corpo manifesta os mais diversos sintomas, como por exemplo, depressão, tristeza, falta de ânimo, dores e muitos outros sintomas. Aqui, algo que chama muita atenção é que a relação entre carências nutricionais e depressão tende a ser bidirecional, uma vez que estudos mostram que as deficiências de alguns nutrientes podem estar relacionados com o desenvolvimento de depressão. Da mesma forma que sintomas depressivos afetam diretamente nossa alimentação, promovendo mudanças em nossos padrões alimentares. Observa-se então que, independente de ser causa ou sintoma da depressão, uma suplementação adequada torna-se importante no processo de tratamento. Quando falamos em suplementação, é preciso ter consciência de que falamos principalmente de três grupos. O primeiro, que são aí os macronutrientes, como é o caso das gorduras, das proteínas e dos carboidratos. O grupo 2, que são as vitaminas, como o complexo de vitamina B12 e a vitamina D3, esta que vem tendo muitos estudos relacionados com a depressão. E o grupo 3, que são os minerais, que podem também ser divididos em macrominerais, e aí nós observamos o papel, por exemplo, do magnésio, do cálcio, do potássio no organismo, e os microminerais, que são, por exemplo, manganês, selênio, cobalto, zinco e todos os outros aí microminerais de peso molecular menor. E é justamente nesses microminerais que vamos nos ater agora. Fica aqui a observação de que os minerais, as vitaminas e os macronutrientes são sim muito importantes no tratamento da depressão. Porém, como eles são facilmente encontrados na nossa alimentação, muitas vezes aí um simples remanejo na qualidade da nossa dieta já irá trazer os resultados positivos que estamos buscando. Em contrapartida, a realidade é que os alimentos estão cada vez mais pobres em quantidade de microminerais. Então, por mais que o corpo tenha uma necessidade pequena desses elementos, quando estes faltam em nós, o corpo tende a demonstrar essa necessidade de diversas formas, passando por sintomas de alergias, inflamações, doenças de repetição, diminuição da cognição, fadiga e também, é claro, a depressão, né? Mas vamos lá então. O que são esses microminerais, Renar? Microminerais, que também podem ser chamados de oligominerais, mineral trace ou até mesmo de metalóides, são elementos de baixo peso molecular, encontrados no organismo na medida de partes por milhão, ou seja, em quantidades muito pequenas, que normalmente são expressas apenas como traços nos resultados de exame. A principal função dos microminerais é serem cofatores de enzimas, atuando como catalisadores de reações no organismo, promovendo então uma diminuição na energia de ativação e, consequentemente, um aumento na velocidade de reações. Por isso que é tão comum a utilização desses elementos como coadjuvantes na utilização de antibióticos, de quimioterápicos e qualquer outro tipo de tratamento, seja ele alopático ou integrativo.
pois eles reforçam o poder de ação e aumentam a velocidade de assimilação desses outros remédios. Então, além de auxiliarem nos processos enzimáticos, existem vários estudos que apontam que a deficiência de alguns oligominerais específicos podem causar problemas de metabolismo, afetando diretamente a saúde de um ou mais órgãos, e podendo também afetar aí o nosso estado emocional. Falando especificamente de depressão, por exemplo, uma das causas podem ser a redução dos níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro, sendo que a suplementação de microminerais, como é o caso do zinco, do manganês, do cobalto e do cobre, que são encontrados tanto nas OPIs quanto também no essencial, aumentam a produção desse fator neurotrófico e diminuem o estresse na depressão. Os oligominerais OPI e essencial atuam na ativação de enzimas de DNA e RNA polimerases, promovendo um aumento na fosforilação da tirosina, aumentando assim esse fator neurotrófico e, consequentemente, diminuindo a depressão. Esse fator neurotrófico tem sido muito estudado, porque ele exerce efeito no nosso sistema nervoso central, principalmente na diferenciação, no reparo de neurônios, na capacidade de aprendizagem e na preservação de memória, sendo correto dizer então que ele se relaciona com o processo de plasticidade cerebral. O que é interessante dizer também é que diversos estudos apontam que a prática de atividade física, no caso a prática de atividade física aeróbica, contribui para o aumento desse fator neurotrófico na região do hipocampo e no córtex cerebral, sendo correto afirmar então que a inserção de exercícios físicos na nossa rotina faz parte do tratamento para a depressão. Por mais que esse seja um tema complexo e que nunca se esgote, agora você tem informações de que o tratamento da depressão passa naturalmente por hábitos saudáveis de alimentação, prática de atividades físicas, no caso as atividades aeróbicas, e o gerenciamento das emoções que o afetam. E no campo de ações farmacológicas Flor de Íris, aprendemos que a suplementação com a OPI ou então com o essencial é fundamental, pois além desses microminerais serem cofatores de enzimas e atuarem também na recuperação de tecidos e órgãos, eles favorecem o aumento do fator neurotrófico cerebral. Outra ação é a utilização da terapia portal do tempo, sendo que esse conjunto de ações promove a reinterpretação de eventos traumáticos que costumam ser os gatilhos dessa patologia. Já o Oxygen Plus é uma escolha que costuma sempre acompanhar os tratamentos Flor de Íris. Por promover uma limpeza no organismo, garante que os microminerais sejam absorvidos mais rápidos, garantindo assim uma ação mais eficiente. É claro que a depressão é complexa e que podem entrar aí outros produtos Flor de Íris, além de outras práticas não medicamentosas. Qualquer dúvida sobre esse tema ou então outros serviços Flor de Íris, nossa equipe fica à disposição. Um grande abraço e até mais!